Então a gente projeta milhões de cenários e consegue com isso otimizar e alocar os containers e os serviços da melhor forma para que quando o cliente precisar acessar, principalmente para melhorar o SLA de atendimento ao cliente, reduzir custos, mas também você fazer uma otimização liberando aquele ativo para fazer outras movimentações. Bem-vindo ao Remessa Talks, podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, gravado aqui no Cubo, em São Paulo, nos estúdios da Monkin. Bom, você já sabe, o Remessa Talks é um oferecimento da conta global da Remessa Online, do Remessa Pay, o meio de pagamento escolhido pelas startups para fazer aí o pagamento dos fornecedores lá fora, e também do Remessa for Startups, a solução da Remessa Online para as startups receberem o seu aporte. Bom, comigo hoje, João Gutierrez, CEO da Loopt. João, bem-vindo ao Remessa Talks. Eu agradeço o convite, Rui, muito obrigado aí pela participação. Vai ser muito bom de poder falar um pouquinho mais de logística, inteligência artificial, são coisas que estão bastante presentes aí no nosso dia a dia. Legal, legal. Então, o Remessa Talks está no ar. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. Bom, João, você era estagiário e virou CEO, como é que foi isso? Boa. Eu ia fazer outra pergunta, mas antes da gente começar a gravar, você passou assim por cima. Eu era estagiário e resolvi sair do estágio e abrir uma empresa. Que loucura é essa? Boa. Fazia engenharia naval, cara, na UFRJ. Eu e meu sócio, na verdade, a gente entrou junto na faculdade, fazia ali engenharia naval junto e participamos de um hackathon que foi promovido por uma empresa de logística como um todo. A gente venceu esse hackathon e aí, no final desse hackathon, a gente foi convidado pela empresa para poder estagiar, passar um período lá dentro. A gente passou esse período e no final desse estágio veio a pandemia. Uhum. Com a pandemia ali, não dava pra gente continuar o estágio, porque a empresa era de São Paulo, a gente era do Rio, não existia essa questão de ser tão flexível, o remoto e tudo mais. E quando a gente saiu do estágio, a gente falou, cara, não era só essa empresa que estava sofrendo esse problema. Todas as empresas do mercado que a gente teve contato estão passando esse mesmo problema. Vamos criar uma empresa e vamos solucionar o problema disso, não só para uma empresa específica, mas para o mercado como um todo. Qual era o problema que você, como estagiário, estava observando? Boa. A maioria das empresas de logística, elas tinham sistemas gerenciais, o sistema que faz a gestão das informações. Então, você coloca um dado ali, ele salva e vai mostrar para outro departamento. Só que eles não tinham inteligência artificial acoplados a esses sistemas para poder realmente otimizar todo o processo. A gente entrou lá como estagiário, né? Então não tinha muito os vícios profissionais de chegar numa empresa e entender que é normal você ficar fazendo muito trabalho repetitivo, muitas das coisas. Então, quando a gente chegou na empresa, a gente falou, caramba, não é possível que tem tanta gente boa fazendo trabalhos tão manuais assim, tão repetitivos ao longo do dia, e que Uhum. traziam uma conta, um custo de ineficiência muito grande. Essas informações que você percebeu que transitavam de forma ineficiente eram informações sobre o quê? Principalmente sobre os containers, sobre os bookings no geral, sobre os BLs, né? Quando a gente está falando aí de cargas no geral. Então, principalmente pensando nas cargas que estavam sendo transportadas, o que chama bastante atenção, porque você pensa, cara, isso daqui deve ter um controle, deve ter realmente uma inteligência muito grande por trás disso, e nem sempre é bem assim. Ou seja, a gente está falando de um navio que transporta container, Perfeito. tipo aquele que bateu na ponte lá em Baltimore. E- Exatamente, exatamente. A gente está gravando esse episódio um dia depois do acidente em Baltimore. Bom, você, aquilo é tudo é empilhado no navio, ou seja, tem que ter uma certa inteligência, nem que seja numa planilhinha, Sim, para dizer qual container está onde naquele navio. exato. E aí, isso era feito como? Jogava um dado e ia colocando container lá no meio? Como é que era? Boa. Existiam, né, e existem ainda os planners, quem fazem não só a operação ali do navio, todo esse empilhamento, toda essa organização do navio, mas também essa organização do pátio em si também. E existiam sistemas que faziam isso, mas de forma sem inteligência, com tudo parametrizado. Então, aqui eu posso botar isso, aqui eu não posso, como se fosse um esquema de penalização. Mas nenhum sistema estava pensando realmente com inteligência artificial em projetar milhões, milhares de cenários e entender qual cenário é o que otimiza como um todo. A Porque melhor combinação na disposição dos containers. exatamente. Qual é a melhor combinação para que você possa ter uma melhor qualidade de atendimento do cliente, né? A gente estava falando um pouquinho aqui também. Hoje o Brasil, ele tem um custo muito alto, quando a gente fala de custo Brasil, está muito atrelado a isso. Quando o cliente precisa acessar um container, se demora mais tempo, faz mais movimentos em relação, se você for fazer um benchmark com o mercado lá fora. Isso tudo vai compondo as ineficiências. Um navio desses gigantes
transporta quantos containers? Cara, esse é um número bastante volátil, porque costuma se medir em teus. Teus Hum. é meio que uma medida padrão ali para você conseguir medir contêineres de 40 e contêineres de 20. Mas no geral você pode pegar aí 10.000 contêineres, 5.000 contêineres, depende muito da ordem de grandeza dos navios, que também é uma coisa que os portos brasileiros muitas vezes sofrem de conseguir receber navios maiores, principalmente devido a problemas de calado e infraestrutura. 10.000 containers. Quanto tempo leva para carregar e quanto tempo leva para descarregar isso? Em média, não vamos falar nem do porto mais eficiente, nem do Boa. menos eficiente, mas em média, quanto tempo se leva para botar 10.000 containers de 20 toneladas, sei lá quanto pesa um container daquele, dentro de um navio? Boa, hoje os contêineres pesam aí, em média, eles vão pesar aí umas 30 toneladas, de 25 ali a 30 e poucas toneladas. E hoje, num geral, principalmente aqui no Brasil, dedica-se cerca de 2 dias para você fazer o carregamento e descarregamento. Então, é esse mais ou menos o tempo que o navio chega, fica ali no berço de atracação para poder fazer todo esse movimento. Se ele leva 2 dias, estou imaginando assim, se ele leva 2 dias para carregar e 2 dias para descarregar, eu imagino que quem descarrega primeiro tem alguma vantagem. Tem diferença de preço no frete se você vai ser descarregado primeiro, se vai ser descarregado por último? Boa, isso já até existiu na indústria de ter uma priorização no geral, hoje não é tão comum, até porque muitas vezes você abre para aquele cliente poder pegar efetivamente aquele container, uma vez que já tenha terminado a descarga de todo mundo daquele navio e tudo mais. Mas isso acontece ainda com alguns clientes prioritários e que tem um volume muito grande. Se você não vende um lugar mais nobre no convés de um navio, por que que você tem que saber a ordem de carga e descarga de um container? Boa, perfeito. Principalmente para poder reduzir custos associados a isso. Se você colocar um container embaixo, sendo que se você vai precisar movimentá-lo antes de movimentar o de cima, ou seja, você vai precisar fazer movimentações improdutivas para acessar esse container aqui, a Ficar gente tirando de um lado, colocando no outro para pegar aquele e trazendo o container de volta. exatamente, são caixinhas bastante pesadas, né, então Uhum, tem mais de 30 toneladas. Então cada movimento desse tem um custo muito alto, de mais ou menos uns R$ 100 por uhum, movimentação improdutiva. Então uhum. quando você pega um pátio hoje de containers que faz milhares de movimentos por dia, isso no final do mês gera uma conta de ineficiência muito grande, e que sem dúvida nenhuma acaba sendo repassada ali dentro do frete, dentro do custo, na verdade. E isso também indica porque nem sempre o navio sai de um porto e vai direto para o porto da descarga. No meio do Exa caminho, ele vai carregando e descarregando. Perfeito, E esse é o segredo, é exatamente. saber nesse trajeto quais são os containers que serão movimentados no meio do caminho. Perfeito. Não só no meio do caminho, mas nos portos em si também, porque da mesma forma que você tem o navio fazendo vários desses translados, você também tem ali no porto a necessidade de ter aqueles contêineres prontos para embarcarem naquele navio, mas na sequência vai vir outro, então esses próximos também já tem que ser colocados ali de forma quase que imediata para ele poder entrar no próximo navio. Se a gente pensar nessa movimentação como um negócio, significa, quanto mais rápido eu carrego e descarrego um navio, mais rápido eu tenho a doca livre para fazer o próximo movimento. Se eu porto ou armazém ganho Sim. pelo volume que eu estou processando, quanto mais rápido eu liberar isso daqui para pegar o próximo, mais dinheiro maior é o meu faturamento. Perfeito. Inclusive, recentemente a gente tem batido aí quase que recordes de fila de espera no Porto de Santos. Eu não Uhum. sei precisar os dados exatamente de quanto tempo estava batendo, mas as filas estão cada vez maiores. Então, ter esse tipo de eficiência melhor, até porque você está otimizando o seu ativo sem precisar investir principalmente em infraestrutura. Você não precisa aumentar a metragem quadrada de investimento para poder conseguir ter uma otimização ali, uma performance maior. É, porque eu estava justamente eu ia até tocar nesse ponto. Você pode aumentar a velocidade de carga e descarga se você tiver espaço Sim, e se você tiver espaço adequado para colocar um guindaste, não é qualquer espaço. sim. Você precisa ter um espaço para colocar um guindaste. Aí se você tem vários guindastes operando em um navio, certamente você deve ter alguns procedimentos para que um guindaste não atrapalhe o outro. Então já vai ficando um negócio complexo. Se cada um desses guindastes precisar ficar tirando e recolocando container para achar um container determinado para Sim. colocar numa determinada área, aí o teu processo pode você pode nunca terminar de descarregar um navio. É exatamente isso, exatamente isso. Por isso que ter uma inteligência que consiga orquestrar isso, deixar essa operação autônoma e automatizada é importante, senão você fica realmente num jogo ali de quebra-cabeça sem fim. Então me conta,
você, estagiário, resolveu abrir uma empresa de estagiário para CEO. Qual que foi a solução que vocês bolaram? Boa. A gente já vinha estudando muito inteligência artificial e falou, cara, isso daqui, esses problemas que a gente está vendo é muito pelas empresas não terem inteligência. Então, principalmente pensando hoje, a gente tem diferentes sistemas, né? Pensando para um pátio de container, pensando nessa organização do pátio de container, conseguir adicionar inteligência para fazer a orquestração disso, de forma que a gente consiga direcionar para cada máquina qual é o serviço que deve ser executado. Então, é como se o nosso próprio brain passasse a planejar toda a operação para poder orquestrar isso de forma otimizada. Então, a gente projeta milhões de cenários e consegue, com isso, otimizar e alocar os containers e os serviços da melhor forma para que, quando o cliente precisar acessar, principalmente para melhorar o SLA de atendimento ao cliente, reduzir custos, mas também você fazer uma otimização liberando aquele ativo para fazer outras movimentações ou outras atividades, aumentando a receita também. Qual que é o timing, do transporte de container? Porque você tem esse container vai ser carregado em algum lugar longe do porto. Sim. Vai ser colocado num caminhão e transportado até o porto. Vai chegar lá, vai ter uma fila para descarregar. A partir do momento que ele chegar no porto, já tem que saber exatamente onde é que qual é o guindaste que vai tirar aquele container daquele caminhão. E o guindaste já tem que saber onde ele vai colocar aquele container no pátio. Perfeito. Hoje, quando o container ele chega, a gente chama quando ele passa no gate, a gente já faz a previsão de onde ele tem que ser posicionado, quanto tempo ele vai ficar no pátio, isso pensando na importação e na exportação. Na Expo é ainda mais fácil, porque você tem a deadline do navio. Então, esse container chegou aqui agora, passou do gate. Eu sei que daqui 10 dias vai ser a deadline dele, ou seja, o navio vai chegar para poder buscar ele. Então, eu sei que aquele container vai ter uma estadia de 10 dias e com isso eu já consigo posicionar ele junto com várias outras métricas. Uhum. Na importação é ainda mais complexo, porque o container chega e tem que passar por um processo de nacionalização. Então pode ser que ele caia, por exemplo, numa faixa cinza, alguma coisa assim, que ele vai ficar muito tempo. E isso vai tornar aquele container ainda mais improdutivo ali no meio, blocando vários outros containers. Pode ser que ele demore 3 dias. Então, ter a inteligência orquestrando tudo isso e sendo preditiva nessa forma, antecipando, ele vai ser fiscalizado, quanto tempo ele vai ficar, isso tudo. Ele vai precisar de uma desova, porque o cliente pode querer não pegar o container inteiro, querer pegar só uma caixa, pegar só um lote ali dentro. Então, isso tudo, preditivamente, a gente consegue antecipar para poder alocar o container de forma mais Isso também eficiente. pode abrir o container no pátio, retirar parte da carga e manter ele lá? A abertura não se faz no pátio, ele é levado para um armazém e aí é Aham, armazenada aquela carga, mas isso também pode ser feito, uma vez que ele aham. foi nacionalizado na importação. Depois que ele passou pela Receita Federal. Isso aí. Cara, é muita variável junta. Sim. Dá até para imaginar. Fica até difícil de imaginar como isso era feito sem inteligência artificial, né? Como é que isso era feito até ontem, né? Cara, eu brinco muito que o pessoal costuma usar SAP, né? Que é Sistema Avançado de Planilhas. Uhum. Então, é o sistema mais utilizado hoje dentro das empresas, é realmente as planilhas para que isso possa ser feito e muitas vezes acaba sendo não feito, acaba sendo negligenciado ali dentro e o que vai gerando custo. As empresas ainda acabam sendo rentáveis no geral, elas geram resultado, mas quando você vai ver, existe uma margem, um potencial muito grande de aumentar esse resultado com essas otimizações. Qual que é o pitch que você normalmente usa para apresentar a tua empresa? Ah, a gente reduz em X% o tempo de processamento. Qual é o pitch? O que que vocês vendem? Como é que vocês vendem um produto? Boa, legal, cara. Hoje a gente tem um benchmark, né, do que a gente já entregou para os nossos clientes de mais de 30% de otimização dos processos em si. Então, hoje, quando a gente adiciona inteligência num departamento, numa área específica, a gente pode esperar em mais de 30% de melhoria naquele departamento. Seja com redução de movimentações improdutivas, seja do ganho de tempo operacional, na melhora de atendimento da qualidade do serviço para os clientes, dos nossos clientes em si, que é o que acaba importando, na verdade, muitas vezes para os nossos clientes. Como que isso vai impactar com que eles forneçam um melhor atendimento, uma melhor qualidade do serviço para os clientes deles, que é quem estão, no geral, pagando a conta, né? Estão gerando dinheiro realmente. Você falou que vocês abriram a empresa no meio da pandemia. Sim. Por que alguém no meio de uma pandemia abre uma empresa? Boa. Era um momento ali, acho que bastante especial, porque as coisas ficaram muito facilitadas, porque o remoto se popularizou. Então, eu estava no Rio de Janeiro, meu sócio estava no Rio Grande do Sul, e a gente conversando todo dia, tinha acabado de sair do estágio com essa ideia, com esse produto, na verdade, já madurado, e a gente falou, cara, agora é um timing perfeito. A gente sempre tinha pensado em empreender, antes disso já tinha feito algumas breves iniciativas ali,
E foi nesse momento que a gente falou, cara, agora é o timing, porque, querendo ou não, a gente acabava tendo mais tempo, não tinha que ficar se deslocando até a faculdade, tinha uma facilidade maior de estudo, e o remoto se popularizou. Então, chamar uma pessoa de uma empresa de São Paulo para fazer uma call não era mais algo tão inacreditável, era algo tranquilo. O executivo, ele aceitava conversar contigo e até apostar numa solução que viesse naquele cenário, porque estava desafiador para todo mundo. Então, para a gente foi bastante, acho que engrandecedor poder participar desse. Apesar de ser um momento muito difícil para todo mundo, eu acho que foi um momento também de bastante superação ali e de conseguir crescer nesse momento. É, porque naquele momento, sob o aspecto dos negócios, estava todo mundo lutando pela sobrevivência. Sim, Eh, Você tinha a grande dificuldade que era realmente, manter os contatos, então as perfeito. pessoas se abriram para a tecnologia, qualquer solução Sim, que a tecnologia pudesse prover naquele momento, tinha que ser observada com sim, atenção, né. O comportamento das pessoas mudou em relação ao ao digital, né, ao remoto ao invés do presencial. E aí é aquela velha frase meio chavão que as crises geram oportunidades. sim. Vocês acharam a oportunidade. Foi exatamente isso. Acho que foi uma virada de chave, tanto que teve cliente que a gente só conheceu presencialmente realmente 2 anos depois que a gente tinha fechado. Foi aí que a gente foi ter a primeira reunião presencial, foi realmente conhecê-los ali. E hoje eu acredito que a mistura dos 2, realmente o mix dos 2 é o melhor. Você ter essa parte online, mas também conseguir ter essa parte presencial faz toda a diferença. E aí, criar a empresa? "Ah, vou criar uma empresa". Naquele momento a economia estava totalmente instável, Sim. ninguém sabia o que aconteceria, você teve aí impactos sobre juros e tudo mais. Como é que vocês viabilizaram o investimento no negócio? Boa, isso foi importante. A gente é 100% bootstrap, né? Então essa é uma parte que a gente se orgulha bastante, mas é sempre bastante desafiador também, porque você precisa ter realmente uma organização financeira bastante grande, principalmente naquela época que a gente tinha acabado de sair do estágio, não era nem mais estagiário, então naquela época a gente estava ali realmente Como é que você desempregado. faz bootstrap com dinheiro do que você ganhava como estagiário? Exato, cara. E por isso, eu e meu sócio, a gente se dividiu muito. Então, o primeiro sistema que a gente lançou foi só nós dois que criamos. Eu criei a parte bastante de IA e ele a parte de plataforma. E logo no início a gente conseguiu um cliente. Então, poder ter esse cliente confiou na gente ali logo no início fez com que a gente conseguisse tracionar a empresa com realmente dinheiro do cliente, que é o melhor investimento que tem. Você realmente ter o cliente, porque ele te fornece feedback para melhorar ainda mais o seu produto e torna essa relação muito mais saudável, muito mais intensa. Então, desde o início a gente foi tracionando com os clientes e com isso conseguiu ir crescendo realmente ao longo do tempo. Então você já nasceu naquele formato que o investidor hoje olha e com muita atenção, quer dizer, gerador de caixa. Exatamente. E hoje a gente todo o resultado que a gente tem, né, todo esse lucro, todo esse resultado a gente reinveste para poder, principalmente, desenvolver ainda mais as nossas inteligências. Hoje a gente é proprietário das nossas tecnologias, então além de sermos uma logtech, também somos uma deep tech, porque a gente investe pesado em tecnologia para poder ter os melhores modelos, ter realmente a melhor tecnologia do mercado. Dá para dizer quanto é que vocês investem em desenvolvimento, em inovação? Cara, com certeza isso representa hoje mais de 50, 60% do nosso faturamento como um todo. Uhum, Pensando o ano aí, mais de milhões, então mais de milhão. Então, uhum. com certeza é bastante dinheiro que a gente investe nisso, porque é o nosso core. A gente não quer ser o sistema de gerenciamento, né? Nós não queremos ser o sistema de gerenciamento do nosso cliente como um todo. Nós queremos ser realmente o plugin, a parte de inteligência artificial que vai orquestrar a operação. No caso, é o tomador de decisão, é o sistema que vai dizer: "Faça isso, faça aquilo, Perfeito. faça agora ou faça É depois", exatamente isso. definindo qual é o momento e qual é o movimento a ser feito. É isso aí, é exatamente isso. Uma das nossas missões hoje é construir a nova geração de logística inteligente e passa muito por isso, é um dos nossos sonhos, né? Conseguir construir uma empresa que seja autônoma de logística, então que ela possa ser 90%, porque não 100% autônoma. Que você possa ter realmente ali uma operação 100% autônoma. Um porto, vou pegar o Porto de Santos, que é o mais conhecido do país, Sim, é o maior também. Eu tenho o porto sim, e eu tenho diferentes operadores. isso aí, Cada pedaço daquele porto é uma empresa que faz o processamento de carga. perfeito. Alguns lidam com container, outros material a granel, É isso. outros líquidos. Aí o que você faz é vender essa solução para esse cara, Isso aí. para esse cara que está ali
na doca É isso. para fazer essa movimentação, para que ele possa fazer isso da maneira mais rápida. É exatamente isso. Hoje você tem o porto como um todo e tem os terminais ali dentro, que são Uhum. os operadores como um todo. A nossa solução hoje a gente vende para os terminais, tanto portuários como retroportuários, que são os terminais que movimentam container, mas não estão na área diretamente molhada, que a gente chama. Ele tem um retroporto, ou seja, ele tem um espaço que ele armazena o container para que ele possa fazer um processo de importação ou exportação, mas não está diretamente ligado ao porto em si. Uhum. Agora, dá para a gente começar a fazer comparações entre eficiência portuária da operação, da movimentação de carga no Brasil, em outros países? O que vocês conhecem desse segmento no mundo para poder dizer assim: olha, a gente consegue fazer isso aqui para o Brasil, isso pluga, funciona lá fora? Qual é o grau de profundidade que vocês conhecem da operação de diferentes portos no mundo para estabelecer um padrão de qualidade e para buscar superar isso? Porque eu imagino que vocês devem ter isso. Olha, aqui no Brasil a gente dá um porto de eficiência X, lá fora é 5x. Sim. Como é que a gente faz para transformar o Brasil de X em 5x? Boa, isso é bastante legal, né? Falando até um pouquinho de empreender, para mim, empreender é sobre você não ter respostas para as coisas. E principalmente sobre isso que a gente vem desenvolvendo, não tem um benchmark muito certo no mercado. Não existe um outro benchmark que a gente possa olhar exatamente e falar, pô, lá fora fizeram assim, então aqui a gente vai conseguir fazer assim, ou 5 assim. Isso realmente não existe. Mas a gente tem dados e sabe que lá fora são muito mais eficientes. Todo esse processo de carregamento, descarregamento, toda essa parte logística que é um pouco do que a gente tenta trazer para o Brasil e que a gente busca, não só nesse ano, mas no ano que vem também, uma internacionalização, de levar isso para diferentes países, justamente para que a gente possa tornar a logística como um todo mais competitiva e porque a logística é muito conectada. Então, hoje, um terminal que opera no Brasil, ele não opera só no Brasil, ele opera no Brasil e opera na Ásia, e opera na Europa. Então, justamente com essas parcerias estratégicas, poder fazer uma internacionalização e poder conectar tudo isso. Até porque se a gente quiser criar nova geração de logística, só tem como fazer isso pensando a nível mundo. Uhum. Como é que você classifica a operação, a movimentação de carga, de container no Brasil? A gente está entre os mais eficientes, a gente tem como é que a gente classifica o grau de qualidade do nosso serviço no porto? Eu diria que com muito potencial de melhoria, sem dúvida Significa que tem nenhuma. muito problema para resolver. Significa que tem muito problema para resolver. Acho que isso é importante, porque para o empreendedor, isso é muito importante. Quando você olha para um cenário hoje, onde você vê bastante oportunidade, isso representa realmente uma visão muito positiva, um otimismo muito grande. É muito em moda hoje pensar muito no last mile, que é realmente onde a Amazon, a Magalu estão, na entrega que vai chegar nas nossas casas. Uhum. Mas esse first mile que a gente chama, que é realmente uma logística mais pesada, de antes do celular, do iPhone chegar na sua casa, ele tem que vir por um container. Como é que vai ser a desova desse container, por onde ele vai passar. Então, toda essa logística do first mile ainda tem muita ineficiência. Acho que é um pouco disso que a gente busca melhorar sempre. Uhum. Só funciona para porto? A Não solução? funciona só para porto. Uhum. Funciona, hoje a gente tem a nossa solução para portos, para os armadores, que são transportadores de containers, e também para os armazéns. Uhum. Aeroporto funciona também ou teria a lógica é semelhante? A lógica seria semelhante. Hoje a gente não tem uma aplicação disso em si, mas a gente não descarta. Acho que é importante ter foco no início ali da Uhum. startup também. Então, a gente não tem hoje uma solução para aeroportos como um todo, mas seria perfeitamente possível. Uhum. Eu brinco que na startup a palavra não dá para fazer raramente é utilizada. Pelo menos tentar a gente vai. Exatamente, Aham. exatamente. Tem que validar. Aham. Cara, como é que você foi parar nesse universo? Boa. Essa é uma história até um pouco engraçada, né? Quando eu fui fazer engenharia naval, fiz engenharia naval porque eu gostava de pescar, cara. Então, Achei que você queria construir navio. por gostar ali de sempre pescar, ter muito contato com essa parte naval como um todo, me identifiquei bastante com a engenharia naval, apesar de hoje a gente ter mais contato do que a gente viu ali dentro da engenharia naval com a parte de logística em si, que tem uma vertical de logística, do que propriamente com a parte de construção naval. Isso acaba sendo pouco utilizado no dia a dia, apesar de que a base de cálculo ela é bastante importante. Mas foi bastante por esse meio, de estar numa escola, né, de engenharia que tem muito essa parte marítima e portuária, e na sequência participar de um hackathon. E aí, naturalmente, a gente foi mergulhando cada vez mais nesse mercado. Seu sócio também é engenheiro naval? Meu sócio também, engenheiro.
Vocês estudaram juntos? A gente entrou na faculdade junto e morava perto ainda um do outro. Uhum. Então, foi uma coisa que a gente foi construindo ali uma amizade, mas ao longo do tempo também foi validando muito a confiança entre o outro, de conseguir ter essa conexão e de tentar até antes da gente fundar a Loopt, a gente chegou a fundar uma outra startup que a gente não tinha uma ideia de startup ainda, mas a gente queria empreender. A gente falou, cara, vamos mapear todo mundo na faculdade que tem startup, com pessoas boas que a gente conheça, vamos criar uma plataforma e vamos juntar todo mundo. E aí foi meio que no meio desse processo que a gente participou do hackathon, acabou freando esse e criando a Loopt. Uhum. Agora, da onde vem o seu inte você falou que você queria você gostava de pescar, Sim. mas na sua família, da onde vem essa origem empreendedora, essa origem que gosta da operação do mar, né, dessa operação naval, como é que foram as influências? Legal, cara. Acho que eu tive uma influência muito grande nisso do meu avô. Ele era uma pessoa bastante simples, mas acho que por meio ali do empreendedorismo conseguiu, acho que proporcionar para mim e para minha família uma experiência realmente, uma qualidade de vida, né, muito grande. Então sempre me inspirei muito nisso e falei, caramba, se ele chegou até aqui fazendo isso, eu acho que no mínimo eu tenho que trabalhar ainda mais para poder chegar ainda mais longe, conseguir fazer ainda mais coisas, trazer ainda mais impacto. Então, sem dúvida nenhuma, acho que ele foi a principal referência nisso. E aí sempre tendo essa vontade de empreender e a oportunidade, quando a gente vê, a gente acho que o empreendedor tem muito disso, de agarrar a oportunidade e não deixar ela embora. Seu Gutierrez não é da Andrade Gutierrez não, é? Não é da Andrade Gutierrez. Mas, cara, assim, acho que é bem interessante essa história, de você falar: "Poxa, a gente começou com a grana própria e a Sim. gente não precisou de investimento". Vocês chegaram a cogitar buscar investimento? Ou: "Pô, esse negócio virou, tá gerando caixa desde o início, nem precisou"? Sempre, eu acho que o empreendedor ele sempre passa ali, né, por essas dúvidas que não tem resposta de: "Pô, será que agora é o momento? Não é?", e tudo mais. Então, a gente chegou a conversar e hoje ainda conversa com investidores, a gente só que hoje eu acho que mantém uma relação institucional muito mais organizada. Teve um momento em que a gente falava: "Caramba, agora é a hora da gente captar", principalmente porque a gente veio do Rio, da faculdade, então a gente não conhecia muito dessa parte de VC. Quando a gente chegou em São Paulo, principalmente no Cubo, falou: "Caramba", tipo assim, tem gente querendo Tem por gente querendo mais botar dinheiro aqui. exatamente. E a gente falou: "Caramba, será que isso faz sentido ou não?". E aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo um pouquinho mais se isso faz sentido, não faz sentido, como contornar isso como um todo. Mas o assédio, ele é muito grande, mas hoje a gente entende que não é o melhor caminho, principalmente não nesse momento. A gente mantém relações aí institucionais com os investidores, mas a gente acredita que agora não é o momento em si. E por que não é o momento? Principalmente por causa de expansão e de validação com os nossos clientes, né, a gente tem tracionado bem com os nossos clientes, tem usado os nossos clientes, que eu acho que é o melhor investimento possível para poder alavancar, para poder continuar crescendo, e imaginamos fazer esse movimento, principalmente quando a gente for fazer agora uma internacionalização mais forte e for fazer uma expansão ainda mais forte. Então, acho que é tudo que em relação ao timing e Uhum. muito em relação ao parceiro ideal também, de você conseguir encontrar um investidor, conseguir encontrar uma empresa em si que vai ter match. Que nem eu te falei, além de sermos uma logtech, somos uma deep tech e que também estamos focados num setor marítimo e portuário. Então, para escolher o sócio para poder estar junto com você, tem que ser uma escolha bem minuciosa. Você falou fazer a sua internacionalização por meio dos seus clientes que já são players internacionais. Perfeito. Como é que vocês estão conversando sobre isso? Em que pé tá e o quão perto vocês estão de operarem fora do Brasil? Muito perto, eu diria que a gente nunca teve tão perto, a gente está já em conversas com os clientes, porque quando a gente consegue uma operação no Brasil realmente é pensando lá fora. Então, todos os nossos clientes hoje, a gente tem esse padrão de construir essa relação pensando no longo prazo, em construir uma relação sólida para ambas as partes. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está hoje conversando e traçando esse caminho com os clientes, a gente já está com tudo isso planejado e em breve eu pretendo anunciar aí que a gente vai estar fazendo as operações já pensando em mundo. Começando por qual país? Principalmente pensando pela América do Sul, cara. Não seria um Uhum. país só, mas principalmente América do Sul e América do Norte. Uhum. A gente falou muito de container. Isso também, se aplica, por exemplo, carga a granel, grãos, esse tipo de coisa? Tem suas particularidades?
Esses outros segmentos têm outras particularidades. Atualmente a gente não tem solução específica para isso, até porque muda muito. Quando você pensa num navio de container, ele tem uma configuração, um navio graneleiro já tem outra configuração totalmente diferente. Uhum. Não descartamos um desenvolvimento, mas hoje não temos isso no nosso radar. A complexidade maior é com movimentação de container. É muita peça para movimentar. Exatamente, é muita peça para movimentar. Em outras, você tem as complexidades, essas outras operações também têm dificuldades e tem pontos a melhorar, mas hoje o nosso foco realmente é na parte de movimentação. Não só de container, mas eu brinco de caixas no geral. Se vai ser uma caixa metálica grande, a gente vai estar lá atuando. Se for uma caixa, um pallet, a gente também vai estar lá, por exemplo. Agora, para vocês não interessa muito se o prazo da viagem do navio foi reduzido ou foi ampliado? Ou isso interfere na vida de vocês? Isso acaba interferindo bastante, principalmente por causa do cliente, dos nossos clientes que querem ter acesso à carga. Então, Uhum. isso vai afetar o comportamento do cliente, o quanto ele vai demorar para buscar aquela carga, qual vai ser a disposição dele de um agendamento, de uma desova, porque isso tudo está orquestrado dentro de uma cadeia hoje de supply chain muito bem definidinha. Então, quando o navio omite um porto ou demora muito mais, isso tem um impacto lá na ponta da fábrica muito grande. Então, isso tudo acaba tendo uma perturbação no sistema. É porque essa perturbação acontece tanto que o sistema hoje, a inteligência já consegue fazer essa leitura, porque o normal é você operar com essas perturbações acontecendo. É difícil você ter um navio bonitinho que sai do ponto A, chega ao ponto B, exatamente nas No datas prazo. Uhum, ordenadas. uhum. E no Brasil você tem muito problema de porto congestionado? Bastante, cara, bastante. Isso tem bastante aqui em Santos. Então agora vem enfrentando aí filas muito, muito grandes e é sempre é um problema bastante grande porque envolve um investimento em infraestrutura muito grande. Então não é um problema que se resolva a curto e médio prazo, e sim a longo prazo. E a gente sabe que no Brasil isso é um pouco complicado. Vocês estão operando em quais portos brasileiros? Hoje a gente opera em quase todos os portos brasileiros. Então, Uhum. se você for pensar aí em Manaus, a gente vai estar lá, em Santos a gente vai estar lá, Suape a gente está lá, Itajaí a gente está lá, a gente opera na maioria dos portos brasileiros atualmente. Qual é o mais eficiente na visão de vocês, a partir dos dados que vocês têm em mãos? Boa! Apesar de Santos ter realmente essa fila muito grande, ele também acaba sendo mais eficiente, porque é onde você tem um investimento muito mais alto de capital e consegue com isso estar sempre um passo à frente. Então, apesar de ser o que também tem mais volume e acaba estando muito mais cheio, é o que é mais investido financeiramente e acaba tendo mais eficiência também. Os nossos portos hoje precisam mais de cimento ou mais de silício? Quero dizer o seguinte, precisamos de infraestrutura física, né, pátio, doca, guindaste, ou o que a gente tem, se a gente colocar inteligência como vocês estão fazendo, já resolve uma boa parte do problema? Boa, eu acredito que sem dúvida nenhuma a gente precisa mais de silício do que de cimento. Até Uhum. porque hoje, se você for pensar, tem operações que vão ter ineficiências de 30, 40, 50%. Então, quando você consegue trazer isso, melhorar isso, 30% a mais de movimentação que o porto pudesse gerar, que o porto consiga movimentar, você vai conseguir ter um volume ainda maior. É claro que pensando a longo prazo, é importante investir em cimento também, porque você vai ter uma expansão do mercado e vai precisar estar pronto para isso. É um investimento que você tem que fazer agora, pensando nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje as empresas precisam muito mais de silício do que de cimento. Mas se você também aumentar muito a eficiência dentro do porto, como é que você consegue fazer o escoamento? Porque entrada de porto é sempre um gargalo, Sim. lotado de caminhão, né? Quer dizer, também tem um limite no quanto de eficiência você pode dar no porto, porque senão o teu gargalo vai estar ali no escoamento, ou na entrada ou na saída dos caminhões, né? Perfeito. É por isso que eu acho que quando a gente pensa em investimento em infraestrutura, a gente tem que estar pensando dos dois lados. Em Uhum. como fazer com que a operação do navio seja mais otimizada, mas também a operação de carga e descarga dos caminhões seja mais otimizada. E hoje no sistema a gente está pensando dessas duas frentes, em como é que eu faço para poder transformar essa parte do gate do caminhão de forma mais rápida, mas também a parte do navio de forma mais rápida. Isso já aconteceu com vocês? Ou de ser tão rápido que não consegui que não teve condições de carregar o navio, porque estava faltando fluxo de container até chegar nas mãos de vocês, ou o contrário, não conseguiu, teve que parar de descarregar o navio porque não estava saindo mais pelo porto?
Ainda não, cara, mas é um cenário que se alinharem os astros ali, com certeza pode acontecer. Uhum. E pode acontecer por quê? Porque a operação dos caminhões não tem tanto silício assim? Ou é falta de via mesmo, via pública, pátio para caminhão? Boa, eu acho que um problema ele acaba sempre sendo somado por vários fatores, mas sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar nessa parte mais rodoviária, esse é um grande gargalo hoje do Brasil, porque apesar do transporte de container e aí até a cabotagem ser muito importante pensando nisso, o acesso ao porto é bastante dificultoso. Então, quando você consegue ter um escoamento muito grande com o navio, mas para chegar no navio acaba tendo um gargalo, um funil, você acaba gerando um problema ali também. Você falou de uma coisa que me veio à mente agora, você falou cabotagem. Acontece de você chegar com um navio estrangeiro, ele chega no Porto de Santos, você descarrega no Porto de Santos e tem que carregar um outro navio para ele fazer uma perna dentro da costa brasileira? Acontece tanto que as empresas internacionais adquiriram empresas brasileiras de cabotagem, né? Se for pegar hoje, tem 4 empresas de cabotagem no Brasil, as 4 têm como donas grandes empresas internacionais, porque elas fazem esse movimento. Ela traz a carga do longo curso lá de fora, só que quando ela traz o longo curso para o Brasil, ela não pode fazer essa distribuição em todos os Uhum. portos. Então ela chega, descarrega aquilo num porto específico, tem uma outra empresa dela que é de cabotagem, essa outra empresa dela de cabotagem é quem faz toda essa distribuição ao longo da costa brasileira. E aí, de novo, saber qual é o container que vai para Perfeito. onde, em que timing é fundamental. Exatamente. Essa conexão entre os navios nessa distribuição é muito importante. A gente chama esse processo de um processo de transbordo, de você conseguir fazer a conexão dessas cargas e ir fazendo as entregas delas em sequência. É porque, diferentemente de uma conexão no aeroporto, em que se o navio chega atrasado, o passageiro sai correndo, Sim, o container não vai sair correndo, né? exatamente. É a gente que tem que sair correndo atrás dele para fazer com que ele chegue no local correto. Uhum. Bom, perspectivas. Onde é que a Lupt está planejando chegar no final de 2024? Perspectiva para os próximos anos? Boa. Toda startup eu acho que tem que ter aquele sonho, né, de dominar o mundo. Uhum. Então, é exatamente essa a nossa visão de poder internacionalizar, estar mais presente em outros países. E a nossa previsão para esse ano é de um crescimento de 3 a 4 vezes. Então, a gente quer continuar crescendo. No ano passado, a gente cresceu mais de 8 vezes. Esse ano, a gente quer crescer aí de 3 a 4 vezes, principalmente marcando agora uma posição de presença internacional aí nas nossas posições. E como é que você faz esse crescimento? Esse crescimento é por quantidade de clientes que adquirem a solução ou você ganha um valor por container movimentado? Boa, hoje a gente faz um valor por cliente em si, então a gente tem diferentes planos para aquele cliente, e isso varia de acordo com o quanto ele movimenta, em qual é o volume que esse cliente tem como um todo, mas essa expansão está principalmente segmentada nos valores por cliente, mas também nas parcerias estratégicas, de conseguir estabelecer parcerias duradouras, e eu acho que o principal disso é entregar valor para o cliente. Só dá para você crescer como bootstrap, só dá para você realmente pensar em uma internacionalização se você estiver entregando valor para o cliente, solucionando o problema dele. Quando você soluciona o problema dele, ele confia em você, e isso te abre mais portas ainda para que você possa entrar em novos mercados e expandir ainda mais, pensar ainda maior. Uhum. Como é que você veio parar no Cubo? Boa, tem um amigo de uma startup que já era daqui, conversando com ele uma vez que a gente estava em São Paulo, ele falou, cara, pô, vem aqui para poder conhecer o Cubo. A gente veio aqui no Cubo e foi, sem dúvida nenhuma, uma mudança de chave. Quando a gente entrou aqui, a gente falou, cara, é nesse ambiente aqui que a gente quer estar. O ambiente da faculdade é um ambiente muito bom, mas a gente sempre teve a seguinte frase, né, de bem-vindo ao mundo real. Porque sempre que a gente encontrava um problema, eu e meu sócio, a gente falava, você não queria um problema, não queria resolver alguma coisa? Seja Uhum. bem-vindo ao mundo real. Porque na Uhum. faculdade, tudo tem resposta no final do livro. Uhum. Na vida real, no empreendedorismo, não é assim. Não existe resposta certa, não existe. Não tem como você olhar um livro e ter ali uma resposta. Então, quando a gente chegou aqui, viu todo o ecossistema, a gente falou, cara, a gente tem que fazer parte disso. E aí a gente se inscreveu, passou. Um pouco depois que a gente entrou pro Cubo, a gente se mudou. Mudou do Rio aqui para São Paulo. Mora pertinho daqui para poder conseguir vir todos os dias e tá antenado, tá realmente nessa comunidade como um todo. Então, pra gente foi muito importante. Foi uma mudança de chave muito grande. Pelo menos não passa mais aquele calor no Rio de Janeiro, né? Nossa, lá é bastante complicado. Apesar de que São Paulo não tem ficado muito atrás nos últimos tempos, não. Agora tá mais tranquilo, mas teve um momento ali no ano passado que estava bastante quente. Legal. Bom,
João, quero agradecer demais você ter aceito o convite aí e estar aqui contando um pouco sobre logística e inteligência artificial nessa movimentação como um todo. E quero dizer o seguinte, a Remessa Online ela oferece para os convidados dessa temporada uma conta global, Opa, um cartão que você pode usar para fazer compra no exterior ou nas suas viagens. Então, como convidado, você tem direito a uma conta global e o primeiro depósito a gente faz para você. Você não vai ficar rico e não vai ter problema de compliance. Já vou te adiantando. muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigado. Eu agradeço a participação aí, acho que poder ter falado um pouquinho mais de logística, de inteligência artificial. Espero que a gente possa ter tornado a tarde aí, a visão de outras pessoas aí mais empolgantes também. Legal, legal. E a gente se vê ainda pelos corredores do Cubo. É isso. E eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui, lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, e um oferecimento dos produtos da Remessa Online, da Conta Global, do Remessa Pay e do Remessa for Startups. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.